Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Tenho hoje a honra de estar a apresentar pela segunda vez um segundo livro de Manuel Carmo. Manuel Carmo é um criador, ia lhe chamar autor, mas prefiro dizer que um criador fascinante. Há pouco estava a pensar que George Steiner referiu-se a Fernando Pessoa como a man of many parts. Eu acho que se George Steiner conhecesse Manuel de Carmo, presumo que não conhece, poderia dizer o mesmo. A personalidade criativa, multifacetada e poliédrica de Manuel de Carmo é verdadeiramente fascinante. Ou melhor, é duplamente fascinante. É fascinante para quem tem o gosto de conviver com ele pessoalmente, é fascinante para quem tem o gosto de ver as obras que Manuel de Carmo cria. Manuel de Carmo é um pensador, um filósofo, um escritor, um artista plástico, um extraordinário músico de música contemporânea, e depois é assim coisas mais triviais, como advogado e gestor de empresas, mas isso qualquer pessoa pode ser. É nesta parte tão poliédrica de Manuel de Carmo, onde há sempre uma intenção de criar algo de novo, de romper com o que já foi feito. Essa é a parte fascinante, ou mais fascinante, das obras que Manuel de Carmo nos tem proporcionado. Bom, mas sobre Manuel de Carmo, há aqui na mesa oradores bem mais qualificados. Eu quero também agradecer a presença de Paulo Teixeira Pinto, Mendo Castro Henriques e Diane Taylor, que irão falar sobre o homem e a obra. Muito obrigado. Muito boa noite. Uma palavra apenas para justificar a minha presença aqui. A Babel, apesar do seu nome, que apela de facto a uma vocação um pouco poética e catastrofista, quase anarquista, tem poucas regras, mas algumas das que tem, para mim, que estão claras desde o primeiro dia, e uma delas é que eu nunca editarei enquanto autor na Babel, e a outra é que não participaria na apresentação de livros da Babel também, apesar da generosidade de muitos autores me fazerem nesse sentido. E quando o Manuel Carmo pediu para estar na apresentação do seu livro, eu disse ao Manuel, eu não vou abrir exceções porque eu nunca faço apresentações de livros da Babel. Então faça outra coisa que não a apresentação de um livro da Babel. E tirou-me o argumento para não estar cá, e em vez do livro então apresento a caixa. Portanto, e sobre a caixa, ocorre-me dizer que num tempo como o corrente, em que tudo está pronto, para vestir, para comer, é só pagar e fazer, também existe um pronto a pensar. E a função dos livros é desconstruir o pronto a pensar. Disse um filósofo, um grande filósofo alemão, que há mais progresso nas questões postas do que nas respostas encontradas. E não é preciso concordar com o livro. Aliás, a Babel não faz livros com concorda pela simples razão que não tem nenhum critério dogmático, está claro desde o primeiro dia, nem estético. Interessa-nos como as coisas são ditas, não porque são ditas. E a forma como este livro, esta caixa, que no fundo é uma caixa com 3 livros, foi apresentada, foi de encontro a essa vocação babélica de procurar provocar, não pela provocação, mas por vocação. Para que o homem que se questiona a si mesmo, o que só faz pensando. De resto, o que mais me assusta é quando alguém diz que concorda integralmente com outra, porque como os homens são sempre diferentes, quando um concorda com o outro é porque um deles não pensa. Se concordam em tudo, evidentemente. Portanto, não esperem, nem eu espero uma adesão à caixa, porque ela é para pensar, não é para concluir, nem para ter um consenso. E dizer apenas que, não podendo eu ser apresentar o livro, estão na mesa pessoas muito mais competentes que eu para o fazer e falarão do livro. Eu limito-me a dizer que é uma honra para a Babel ter podido fazer com que esta caixa finalmente fosse feita, porque desde a primeira vez que falámos sobre o assunto, quando Manuel Carmo falou sobre isto, já foi há algum tempo, e eu gostaria que tivesse sido possível concluí-la mais cedo,
mas as coisas são quando têm que ser e este é o momento oportuno, porque foi este em que foi feito. E que a Caixa vos seja útil. Muito obrigado. Bem, estamos a aproximar-nos do livro, não é? Vimos o filme onde os que conhecem melhor o Jorge sabem que a música é dele, o som é dele. O Paulo Teixeira Pinto falou-nos desta embalagem sem a qual nós não estaríamos hoje aqui reunidos, e mais do que a embalagem, o sentido editorial que a tornou possível. E quando eu disse lá na universidade, tem que apresentar um livro chamado Caixa para Pensar, coisa para pensar, disse-me o meu colega, um bocadinho viciado pelo esquema académico de que Descartes chama ao ser humano uma coisa que pensa, uma coisa para pensar. Não, é mesmo uma caixa para pensar. Ora, este espanto perante uma obra que sai do comum, até na sua apresentação, porque verdadeiramente este 3 em 1, que é diferente do 3 em 1 do Continente, é de facto feito por 2 livros que se nos apresentam, todos eles muito marcados pela matemática do tempo. O Jorge Manuel Carmo, deu ao primeiro o nome de 1021, pela razão que se vai explicando de que se trata de meditações suscitadas pela primeira década em que todos vivemos, do nosso século e milénio, em que o segundo livro, que compõe o conjunto entre margens, essa margem a pouco e pouco revelam-se que são margens profundas, graves, e, num certo sentido, hostis à primeira abordagem, porque são o nascimento e a morte. Essas margens têm que se criar alguma ponte entre elas, para que a sua hostilidade desapareça. E o terceiro livro, Em Amor a Pirro. Pirro é um nome hoje estranho, embora na antiguidade podia ser tipo João ou José, era muito comum, há muitos pirros, há os filósofos pirros. Este é o pirro general, aquele que era conhecido por ganhar todas as batalhas, exceto a última. E nesta obra, da Caixa para Pensar, o Manuel Carmo vai-nos trazendo primeiro este tema do tempo. Não só o tempo histórico, porque há aqui referências que têm muito a ver com a ambiência que nós vivemos, das tecnologias, das comunicações fáceis ou demasiado fáceis e, portanto, abusivas da própria intimidade, mas também o tempo e as várias durações em que ele se exprime e se repercute. Ele está sempre defendido neste tema, porque, do ponto de vista filosófico, como sabem, há uma velha afirmação que diz: bem, se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é. Mas se me questionam sobre o que é o tempo, eu já não sei o que é. Portanto, pode-se sempre divagar. Há mais afirmações construtivas sobre o tempo. Naturalmente que nós não teríamos toda a nossa ciência se o tempo não fosse o número do movimento, segundo uma célebre expressão platónica. Ou, como disse Bergson, exatamente ao contrário, disse ele, não é nada o número do movimento. Quando eu olho para os meus relógios, ele ainda tinha relógios analógicos, eu não vejo o tempo a passar, dizia Bergson, vejo o tempo a parar. Os ponteiros do relógio são apenas as paragens do tempo. A duração, essa é interior. O certo é que tudo isto mostra que a noção de tempo que o Manuel Carmo quer construir como qualquer um de nós precisa de referenciais. Só há tempo quando há referenciais. E é isso que ele faz ao longo da sua obra, introduzindo muito umas palavras como, por exemplo, a projeção, a inovação, a construção. Projetamos é criar o nosso tempo. E quando projetamos, não só no sentido de planear, o Manuel Carmo é planeado, mas como já foi dito, em tantas direções que às vezes está a planear várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, este projeção não é o tempo do planeamento estratégico, é o tempo da criatividade e da expressão e da manifestação daquilo que cada um é, no caso ele. E nós vemos então surgir ao longo dos 2 livros e do terceiro, que é como que um best-of, um apanhado das frases mais epigramáticas, mais expressivas dos 2 primeiros, nós vemos que, à partida, Manuel Carmo mostra-nos o que nós podemos chamar valores frios. Pensamento é um valor frio, racionalidade,
finitude, concepção. E depois nós percebemos que ele tem o seguinte, penso eu, a minha maneira de ler, problema entre mãos. Como é que nós transformamos valores frios da razão em valores quentes, da vida, da emoção, da esperança, do desejo, do prazer? Então o livro desdobra-se, a ponte que ele quer construir, desdobra-se a partir das situações que os fragmentos vão revelando, fragmentos muito sobre a finitude, é uma palavra recorrente no livro, sobre a nossa condição limitada, sobre, enfim, as tais margens que nos confinam e que dão origem, aliás, a um próprio tipo de escrita. Digamos que este conteúdo também se reflete numa escrita que tem qualquer coisa de aforístico. E aforismo é uma palavra grega que basicamente quer dizer um apartado, qualquer coisa que começa, continua e tem fim ali. Manuel Carmo escreve por apartados, que a certa altura formam como que um labirinto de onde nós temos que sair. E nós conseguimos sair, penso eu, na minha experiência de leitura, se virmos qualquer coisa como esta sequência. Cada um dos fragmentos, dos apartados, dos parágrafos, numerados, aliás, dos livros, que aqui estão presentes, dão-nos uma situação inicial, que é a tal situação de finitude, de abandono, de estarmos aqui. Para aqueles que são especialistas nestas lides, sabem que isto tem qualquer coisa, para darmos o nome do calão técnico ou do jargão técnico da filosofia, tem qualquer coisa de Heidegger, de heideggeriano. Essa é a situação inicial. Mas a segunda situação, depois, vai-se vendo que a partir destas descrições, Manuel Carmo vai introduzindo uma compreensão. Estamos aqui, mas queremos saber ao que estamos. Mais do que saber e do que conhecer, queremos sentir-nos porque é que estamos aqui. Então essa compreensão, que é muito mais que um conhecimento, que é uma vivência, que é uma iniciação, que é uma purificação, ele vai dando todos estes nomes, vai aparecendo e nós a pouco e pouco percebemos que os valores frios começam a ficar valores quentes, para usar esta expressão de Michel Godet. E num terceiro momento, ao longo destes livros, dos 3 livros, nós vemos que, então, à medida que surge a compreensão transforma-se precisamente em palavras, transforma-se em linguagem. É isso que se espera de um autor, é que faça a sua casa com palavras, que não porque esteja embebido narcisisticamente nelas, mas porque quer convidar os outros para a sua casa. E um autor convida os outros criando uma escrita atraente, uma escrita que tem sentido para além do simples dicionário, que nos cativa. E é isso que Manuel Carmo vai fazendo. Nós poderíamos dizer, ao longo dos vários temas que ele trata, e com isto eu quero terminar, porque penso que é muito mais interessante rapidamente passarem à leitura do livro do que apenas nos ouvirmos uns aos outros. O que eu queria ainda dizer é que esta casa de palavras que ele faz é construída, lá está, com aforismos, breves discursos nos 2 primeiros livros, e depois é reduzido no terceiro livro, em Amor a Pirra, é assim que se chama, não é? Como que a epigramas, a pequenas composições. Um epigrama, que é uma palavra grega, que também fala e que se pode traduzir bem por sobrescrito. Um epigramático é alguém que está a sobrescrever. Está a escrever sobre o que escreve. Há pessoas que passam a vida à procura de um determinado tipo de epigrama, que se chama o epitáfio, que é o sobrescrito e o que se põe em cima do túmulo. Estão a trabalhar para o epitáfio. Mas para o Manuel Carmo não é isso que se passa. Ele acha que as nossas ações é que são dignas de serem sobrescritas, de se dispor uma marca. Porquê? Porque acha Manuel Carmo que se há uma ação nossa é porque pusemos nela o melhor de nós. Não há, como ele diz, oportunidades perdidas. Eu há bocadinho falei da Heidegger, que é um bocadinho carrancudo e vinha da Floresta Negra e até teve um passado político um bocadinho discutível, mas o Manuel Carmo é um Heidegger sorridente, digamos, que é um Heidegger, ele está lá nas finitudes e está lá nos existenciais, mas faz isso com um sorriso, porque ele acha que há pontes a construir
entre as tais duas margens que ele aqui nos propõe. E era isso que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado. Obrigado. Bem, como já repararam, os anteriores oradores eram todos masculinos. Cabe-me a mim o papel de visão feminina e americana, não só sobre Caixa para Pensar, mas também sobre Manuel Carmo, homem, artista e pensador. Como o português não é a minha língua-mãe, vão ter que me perdoar, mas eu tenho aqui as minhas cábulazinhas, se vão reparar assim, parecidas nas cores do livro. Pronto. Muitas das palavras que vou usar foram já proferidas por outros, mas agora, por esta noite, são minhas, são autênticas e inconstantes. Manuel Carmo, autor da obra de cuja apresentação tenho a honra de fazer parte, é um homem de percurso invulgar, conhecido e respeitado pelas suas singulares qualidades pessoais, veia literária e artística e, sobretudo, pela contagiante paixão que coloca em tudo em que se envolve. Presidente da fundação com o seu nome, que tem sede em Nova Iorque, advogado, diplomata, político, artista plástico, escritor, continua o seu percurso mantendo-se fiel à maneira de pensar. Se bem que, com o decorrer dos anos, as opiniões possam ter mudado, a forma de pensar mantém-se traditional Manuel Carmo. Nas paredes desta sala está uma exposição de fotografia Still in New York. Um percurso que começou em Teherão, em 2005, onde o Manuel Carmo apresentava a sua obra, de onde partiu para Moscovo para se encontrar com um grupo de americanos fascinados com as suas ideias inovadoras. Em Moscovo nasceu a ideia para a exposição Manifesto 24, em Nova Iorque, que decorreu menos de um ano depois, na primavera de 2006. As fotografias que vêem aqui expostas hoje foram extraídas desse percurso Moscovo-Nova Iorque, com exceção da primeira imagem, criada esta semana para apresentar os 10 instantes seguintes. Instantes, uma das palavras preferidas de Manuel Carmo, ao qual ele até dedica um capítulo inteiro. Manuel Carmo pode mudar de opinião com as mudanças dos tempos e das vontades, mas o seu método de pensar alternativo mantém-se sempre. Agora podemos estar aqui na FNAC do Chiado em Lisboa, mas podíamos estar still in New York. O desafio para pensarmos com ele mantém-se. Na exposição em Nova Iorque, Manuel escreveu o seu Manifesto 24 no chão, no meio da sala, e pediu para todos os presentes lerem, pisarem, pensarem e tirarem das palavras e pensamentos do Manuel Carmo ideias novas e únicas a cada indivíduo. Se por acaso concordassem ou não com essas ideias, já não seriam do Manuel Carmo, seriam agora também de quem pensou e transformou as ideias dele em ideias próprias. Este é Manifesto 24. Parar é saudável, pois permite manter o discernimento indispensável à busca. Mais um capítulo dele. Entre 2006 e 2012, Manuel Carmo tem-se mantido fiel a si próprio, observando, comentando, criando, escrevendo e agora partilhando connosco esta extraordinária Caixa para Pensar. Mexam nela, atrevam-se os que já têm e vejam, toquem, observem as cores e atrevam-se a pensar com ele porque vale a pena. Enquanto pensam um bocadinho nisso, eu vou-vos ler o Manifesto 24, uma das secções que estava no chão. So Manifesto 24, Spring 2006. Manuel Carmo stated, I manifest that the creative act in art is established in the domain of language and not in the domain of the concept. Originating from a pre-existing concept, creation is only possible at the level of language and the adopted perspective. The space and time of each glance action contain the boundaries of the creative act, which is always renewed only in the details of discourse and never in the design of the concept. Depois há o resto do manifesto, and he ends with, I just have to wait for each of the 24 to awaken the 24 others, all alike, all different from me. I would say that this also applies to the 141 ideas contained in E Amor é Pirro, taken out of context from 1021 and Entre Margens.
Each one of these statements can lead to a multitude of reactions, and thus I believe this Caixa para Pensar is actually a Pandora's box. Another statement was regras de ouro para a vida. Não existem momentos falhados nem oportunidades perdidas. Pelos vistos, todos nós reparamos nessa. Vou-vos contar uma história pessoal que penso que ilustra um pouco da ligação Portugal-Estados Unidos e a importância do pensamento partilhado e das palavras do Manuel Carmo. Os meus pais, que vivem nos Estados Unidos e que já têm uma certa idade, especialmente o meu pai, que sente a morte sempre próxima, tiveram a oportunidade de ver entre margens, de falar com o Manuel Carmo. Levaram o livro com eles no avião para os Estados Unidos da América. Foram lendo e relendo, comentando e ficaram de tal maneira comovidos com o livro que decidiram tentar traduzir as ideias para inglês. E gostava de partilhar convosco o original e a tradução, feitas por um americano que fala pouco português, mas percebe de ideias e quis transmitir para a língua dele uma das ideias-chave. Nascemos, vivemos, morremos. Sem o fecho deste ciclo, não seríamos quem somos. É a morte e não o nascimento que, finalizando-nos, nos dá a vida. E a tradução do meu pai: We are born, we live, we die. Without the closing of this cycle, we wouldn't be who we are. It is death and not birth which, by completing us, gives us life. And I think it is now time to turn the floor over to the author so he can share his thoughts on the importance of his book, here and now. Eu antes de agradecer tenho que dizer uma coisa. Esta coisa de nós darmos uns aos outros a palavra em português e em inglês darmos o chão é uma coisa curiosa, não é? Porque receber assim o chão de repente aqui da Anne Taylor, when she gives me the floor, é algo grandioso. Mas a palavra também é. E as minhas primeiras palavras são, obviamente, de agradecimento. Eu queria agradecer imenso, e queria agradecer com todo o coração, ao Paulo Teixeira Pinto, ao Mendo Henriques, à Anne Taylor, ao Vasco, à Babel, a toda a equipa da Babel, o empenho, o calor, o carinho, a coragem que tiveram ao longo destes tempos que mediaram entre uma primeira conversa com o meu querido amigo Paulo Teixeira Pinto e o dia de hoje. Houve uma série de pessoas, uma equipe inteira que funciona maravilhosamente e que me ajudou a traduzir aquilo que eu penso num desafio que é esta caixa que aqui está, para que todos possam pensar, não como eu, como aliás está, presumo que escrito aqui em cima, mas comigo. E esse é um aspecto muito importante. Aliás, há outra pessoa que eu não posso deixar de agradecer, e faço com um terrível gosto, que é o meu querido amigo Alexandre Honrado, que está aqui à minha frente, grande escritor, e que parece que foi só ele que tirou a fotografia. Esta fotografia foi tirada por ele. E eu fiquei muito desfavorecido, como podem constatar, mas isso a gente perdoa ao Alexandre, mas, sobretudo, o próprio conceito da caixa e o próprio conceito da afetividade que é necessário colocar em muitos dos meus pensamentos isso foi obra de uma série de conversas que nós fomos tendo, a comer um bife ali na Avenida da República, durante vários almoços repetidamente saudáveis e que tornaram viáveis também este livro. E depois, claro, agradecer-vos a todos esta presença, a vossa presença aqui, gostar muito de ter palavras, sobretudo de ver rostos que já não vejo há muito tempo. Este livro também serve para isso, e as palavras também servem para isso. As palavras servem para, quando estão em contexto, aproximarem as pessoas, e, curiosamente, quando não estão em contexto, também as aproximam. O meu querido amigo Mendo focou bem o aspecto em que eu dou aos pensamentos e às palavras, elas têm sempre significado. E o Em Amor a Pirro é um dos livros, que é este livro Cor-de-Rosa, e é Cor-de-Rosa porque eu gosto muito de mulheres, então achei que, como este resumia muito bem os outros todos, eu achei que era uma boa cor, este pink, que não é de Pantera Cor-de-Rosa, mas é do meu amor pelas mulheres.
E eu acho que aqui estas frases que aqui estão foram retiradas dos outros dois. O que é que caiu? Caiu só a mesa. Já caiu a mesa. Pronto. Mas acho bem, mas vais testar porque é engraçado. É engraçado. Porque coloca em contexto aquilo que eu ia dizer. É que estas frases são retiradas do contexto. Estas frases são retiradas do contexto dos outros dois livros. E não é que elas vivem na mesma. É curiosíssimo como nós temos uma capacidade inimaginável de dar significados, porque todos nós, na realidade, só conseguimos falar, e eu sei que isto pode aparentemente parecer uma contradição, mas não é. Nós, na realidade, só conseguimos falar para nós próprios e sobre nós próprios. É muito difícil falarmos sobre outra coisa que não sejamos nós próprios. E é muito difícil falar para outra pessoa que não sejamos nós próprios. Mesmo vós, que estáis desse lado, quando, escutando as minhas palavras, as vossas sinapses começam a trabalhar, espero eu e presumo eu, senão aqui não estariam, estão a pensar para vós. Não estão nunca a pensar para mim. E eu acho que isso é muito importante, chegar a essa conclusão, e era bom que alguém, aquelas pessoas que talvez tenham mais poder sobre nós do que nós sobre elas, estou-me a referir à classe dirigente que neste momento no nosso país tanto preocupa os portugueses e é uma preocupação partilhada, aliás, com o Mendo, tanto o Mendo como eu fazemos parte, enfim, o Mendo muito mais do que eu, porque é um fundador e é o presidente do Instituto da Democracia Portuguesa, mas preocupamos-nos em que haja pouco pensamento e muita ação sem pensar, não é assim? Foi censurado. A frase não sei se foi aprovada. Mas caiu outra vez, pronto. Mas, como vê, é isso mesmo que é preciso fazer. Este livro, se puder servir para que cada um de vós, como dizia aqui a minha querida Ana, se cada um de vós pegar numa destas frases fora de contexto e lhe der um contexto, eu já fico satisfeito. Mas mais importante do que eu ficar satisfeito é a pessoa que fizer isso ficar satisfeita. Porque se de repente todos nós começarmos a ficar satisfeitos, garanto-vos que isto melhora logo. É uma maravilha. Claro que não é só preciso isso, mas que conta muito, conta. E deixem-me pôr os óculos, porque, entretanto, o que conta é também este... Eu gostei muito aqui de algumas coisas que ouvi dizer hoje, como seja esta alusão que eu já não me recordava, que a Anne Taylor fez. Em Nova Iorque, quando está aqui o meu querido compadre José António Galás, que em Nova Iorque pôde assistir à exposição, onde eu coloquei verdadeiramente, como disse a Anne, eu coloquei verdadeiramente o meu manifesto, escrevi-o no chão, numa lousa enorme, encimada por dois relógios gigantescos, com mais de 7 metros de altura, e numa antiga sinagoga no centro de Manhattan, e escrevi o texto numa lousa no chão, à mão, e depois pedi às pessoas para lerem e pisarem. E é isso que eu vos peço, é que leiam comigo, que estejam comigo, mas que pensem, e que pensem por vós, porque a grande alegria de pensar é essa, é nós podermos chegar cada um às suas próprias conclusões. Eu não digo mais nada, porque a partir de agora só iria dizer repetições e asneiras, e não quero, porque não fica bem a quem apresenta um livro, estar a dizer mais disparates. De forma que vou passar imediatamente a palavra ao Vasco Silva, meu querido editor, e que, com a persistência dele e com o empenho, foi também um dos principais responsáveis por eu hoje estar aqui a falar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Quero também agradecer à FNAC o bom acolhimento de sempre e Manuel Carmo está à vossa disposição para autografarem os livros ou a caixa. Muito obrigado.